Sejam bem-vindos ao podcast da Monkey Money Ski. E hoje estamos aqui com o Sérgio Casella, da Mind Group, CEO da Mind Group. E já apresento o nosso host, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Calil Gedeon, sou CFO da Monkey. E estou com a Roberta, minha sócia. Eu sou Roberta, sou sócia da Monkey e sou diretora de novos negócios. E Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui hoje para falar para a gente um pouco de reforma tributária. A gente sabe que é um tema denso, um tema que dá para ficar 2 horas falando, mas não é o nosso objetivo aqui hoje. A gente vai ficar talvez um pouco mais no superficial, mas para que quem esteja ouvindo a gente hoje tenha um panorama geral, saia daqui com um pouco mais de direcionamento do que precisa estudar, da onde precisa se aprofundar. Eu tenho certeza que você vai trazer isso com quantos anos de experiência em direito tributário? 42. Com 42 anos de experiência em direito tributário, eu tenho certeza que ele vai conseguir destilar e condensar conhecimento aqui para a gente hoje. Legal. Olá, todo mundo que está acompanhando a gente. Calil, Roberta, obrigado pelo convite. Vamos tentar aí dissecar um pouquinho desse mundo aí turbulento que está a reforma tributária, né? Além de tudo mudando cada dia, então nada fácil aí, né? Mas vamos tentar esclarecer um pouco mais aí o que o povo quer saber. Então, o objetivo aqui hoje não é sair com, obviamente, um manual de reforma tributária, mas é sair com um norte, sair com uma boa bússola de qual que será aqui o próximo passo, o que a gente precisa se aprofundar mais na frente e por aí vai. Sérgio, para começar, alguém que acabou de chegar no Brasil, não sabe para onde vai, da onde veio esse negócio, o que a reforma tributária fez, o que ela mudou, o que ela está se propondo a fazer. Eu acho assim, né? Se a pessoa vem de fora do Brasil, a reforma tributária, ela está trazendo um conceito moderno que já é usado, né? Então, se você vai nos Estados Unidos, vai para a Europa, você já tem um conceito do IVA muito sedimentado, né? Então, o europeu, o americano, ele está muito acostumado a ter um imposto destacado na nota diferenciado, ter um recolhimento diferenciado. Então, hoje o modelo da reforma tributária, ele tende a trazer esse modelo para mais perto do mundial mesmo, né? Vamos lá. Tecla SAP, o que é IVA para quem não conhece o conceito, ou VAT? O VAT, né? O IVA é Imposto sobre Valor Agregado, né? Então, o conceito é, eu pago o imposto sobre a minha margem, né? Falando assim, então, sobre o meu ganho, sobre a diferença do preço que eu compro ou vendo uma mercadoria, por exemplo, esse é o imposto que eu tenho que pagar. Então, eu tomo crédito da cadeia anterior, aquela coisa toda, né? Então, mas o IVA brasileiro, ele tem um complicômetro, que a gente optou pelo IVA Dual. O que é o IVA Dual? Que aí sim começa a causar estranheza em quem vem de fora, que é a sua pergunta. Normalmente os outros países têm um IVA único, então ele tem lá o IVA e vai lá recolhe aquele imposto e o estado, o município, ir lá e vai se separando. No Brasil, até por conta de evitar questionamentos entre Estado, município e federação, criou-se o IVA Dual. Então, você tem basicamente dois impostos, um chamado CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e outro IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. A contribuição ela vai ser administrada e vai ficar nos cofres do governo federal. O imposto ele vai ser dividido entre estados e municípios. Por que houve isso? Porque desde a década de 80, discute-se quem que vai administrar o caixa do imposto. E há uma desconfiança muito grande entre estados e municípios e federação. Tipo, o cara vai administrar, não vai me repassar aquela coisa toda. Então, para economizar tempo de discussão, criou-se o IVA Dual, que isso é uma característica que vai ser brasileira. Então, isso o estrangeiro vai ter que se acostumar. Em vez de ter um imposto único, ele vai ter IVA sim, mas em dois impostos. Eu tô aqui para aprender hoje, tá? Então, o Calil falou um pouco pensando no ponto de vista de um estrangeiro que vem para o Brasil. Uhum. Mas e para quem está no Brasil e já conhece como funciona a tributação aqui, o que vai mudar? Aí muda tudo. Aí muda tudo. Poucas palavras, então. Porque você pega, né? Hoje, primeira coisa, o nosso imposto hoje é recolhido na origem. A partir da reforma tributária, é destino que recebe o imposto. Efeito contribuinte não tem. O contribuinte vai continuar pagando a guia dele e tem uma compensação entre os estados e municípios ali. Mas existe uma questão técnica que muitos contribuintes brasileiros hoje buscam municípios para benefício fiscal que não vão ter mais. Porque, vamos lá,
vamos pegar, eu monto uma fábrica na Bahia porque a Bahia não me cobra ICMS. Beleza, mas o ICMS que eu vou pagar não é mais para Bahia, é para São Paulo. Então, por que eu vou ficar na Bahia? Então, faz sentido eu ficar na Bahia? O custo disso faz sentido? Mudou. Outra coisa, próprio imposto. Hoje o brasileiro está acostumado lá com um monte de imposto. IPI, ICMS, PIS, COFINS, II, um monte de coisa. Passa a ter dois, IBS e CBS, que vão aglutinar todos esses. Não é que os outros vão deixar de existir, eles vão ser aglutinados em dois. Quais são os tributos que são aglutinados no IBS e na CBS? A CBS aglutina o PIS e o COFINS, o IBS vai aglutinar o ISS e ICMS. Então você pega 2 e 2, né, que são federal, os dois federais aglutinados no federal e estadual e municipal no IBS. O IPI deixa de existir, na verdade ele não deixa de existir, ele vai para alíquota zero, que é uma possível pegadinha do governo aí, por quê? Hora que eu quero deixar de fazer o imposto de existir, eu simplesmente elimino ele. E o IPI ele não foi eliminado, ele foi trazido para a alíquota zero. Ou seja, se amanhã quiserem aumentar de novo... É só por alíquota, o imposto ele continua existindo, né? Por exemplo, um que vai deixar de existir é o ICMS-ST. Ele não vai ser aglutinado dentro do IBS. A substituição tributária... Substituição tributária. Então, o que é a substituição tributária? A indústria recolhe o ICMS para a cadeia inteira do imposto. Então, não existe, por exemplo, vamos lá, na cadeia de medicamentos tem substituição tributária. A drogaria, que a gente vai lá comprar o remédio, ela não paga o ICMS. Quem pagou foi a indústria que produziu o remédio. Então, essa categoria de imposto vai deixar de existir já a partir de agora de 28. O ICMS em si vai ser aglutinado dentro do IBS. Então, você vê que sem aprofundar em tecnicismos mais burocráticos, a própria estrutura está mudando toda. Então muda tudo. Realmente, quando eu falei muda tudo, é muda tudo mesmo, entendeu? Muda a característica do imposto, o desenvolvimento do imposto, o recolhimento do imposto, que a hora que você fala de split payment, por exemplo, que está muito quente nos diálogos de reforma tributária, cara, hoje o contribuinte, ele mantém no caixa dele o imposto e mês seguinte ele vai lá e paga. Com split payment, cara, não vai nem passar pelo caixa do contribuinte. Então, tem um reflexo imediato de caixa, inclusive. Então, não é só uma mudança estrutural de imposto, é uma reformatação dos negócios, né? E Sérgio, antes de entrar aqui, talvez eu quero abordar com mais profundidade todos esses pontos, incluindo o fluxo de caixa nas empresas, mas antes eu queria entender, do ponto de vista das empresas, quanto de pista que elas ainda têm, qual que é o cronograma dessa reforma? Vai acontecer, já está acontecendo, qual o passo a passo aqui em termos de evolução da legislação? A gente já está acontecendo, né? Então, 2026, você já tem obrigações escriturais, né? Não tem obrigação de pagamento de imposto, mas já tem que colocar o IBS e CBS, a alíquota teste lá de 0,1 e 0,9 nas notas, nos XMLs, aquela coisa toda. 27 já entra para um grupo de empresas e já começa a cair a concentração de impostos, né? E aí vai uma sequência de 28 até 32 com eliminação dos impostos atuais, então tem um degradê lá de eliminação e evolução do IBS-CBS para efetivação em 2033. Então, em 2033, reforma plena para todo mundo. Então, dentro desse período, você tem empresas que entram e não entram, segmentos que vão ser ajustados, impostos que vão perdendo os seus descontos, né? Então, vamos lá, o IBS-CBS entra com 80% de desconto no primeiro ano e vai reduzindo ao longo do tempo até 2033. Então, esse é o técnico, né? O dia a dia, o cronograma técnico. Em termos de números, o que a gente tem visto é que até 2032, 2031, as empresas vão ter um benefício tributário. Porque por causa dos descontos, você vai pagar menos imposto que a carga tributária atual. Até isso está dentro do plano da reforma tributária, tem lá um balanceamento de valores ali para isso, então tem um fundo que foi criado para isso. Agora, em 2033, você já tem a reforma tributária em sua plenitude, né? Então, aí inverte o jogo, onde a maioria dos contribuintes tem aí que tomar cuidado, porque a arrecadação tende a crescer.
Então, esse período foi dado justamente para o pessoal se preparar. Então, olhar custo, olhar contratos, tem contratos de longo termo, tem benefícios assinados com próprios estados e governo que demoram 10 anos de validade, então provavelmente não vão ser mais renováveis ou renovado em outro termo, em alguma coisa assim. Então, esse tempo todo de adaptação é necessário para ter essa evolução técnica aí. E os objetivos dessa mudança tributária, você falou um pouco do benefício tributário que isso vai ser gerado ali para 2033. Tem mais objetivos além disso? Eficiência, você falou, né, de unificação um pouco desses tributos que são cobrados hoje. Quais são os objetivos dessa mudança? Os objetivos buscados pelo governo é uma simplificação tributária, né? Então, hoje o Brasil é conhecido como o pior ambiente tributário do mundo, se não o pior, um dos. E aí você precisa de simplificar. Óbvio que nós vamos ver um ambiente até 2023 mais complexo do que simples, porque, vamos lá, a gente que milita no mundo tributário, pensa a situação, eu vou ter que apurar no ambiente atual ou apurar no ambiente novo, fazer um confronto, então, em vez de ter uma contabilidade, vou ter 3, 2, sei lá, alguma coisa assim. Então, lá em 33, hora que de fato o modelo atual for extinto, aí você tem uma simplificação tributária. Até lá não. Então, o que o governo fala, e assim a gente quer crer que é o objetivo, bom, vou simplificar o ambiente tributário, vou tentar estancar a evasão tributária, que é um grande problema no Brasil, né? O Brasil hoje, ele é a maior carga tributária que existe no mundo, uma das maiores. A gente, enquanto pessoa física, enquanto contribuinte, a gente não vê o retorno desse imposto. Então, normalmente você vai, poxa, vou dar um exemplo que a gente veio falando um pouco de Portugal, né? Portugal é 26 alíquota também. O Brasil vai ser entre 26 e 27. Só que Portugal, ensino público, medicina pública, transporte tem hora que você não paga, aquela coisa toda. Então, você tem um retorno do dinheiro que você está pagando. No Brasil, você paga o INSS, paga o convênio, paga a segurança, paga, né, e você vai pagando. Então, uma das principais coisas que o governo quer resolver é equacionar e falar assim, ó, qual o tamanho do dinheiro que eu preciso de forma simplificada para poder trazer esse benefício para o cidadão, para as empresas, aquela coisa toda. Então, hoje o Brasil ele tem um grande problema de evasão fiscal. O nosso modelo permite uma evasão fiscal muito grande. Então, com a tecnologia colocada na reforma tributária, vai ser praticamente impossível haver evasão fiscal. Explico por quê. Vamos lá. Hoje, eu tenho uma empresa, se eu deixar de pagar meus impostos, eu vou ter que resolver eu com o governo depois. No modelo reforma tributária, e aí falando um pouco, antecipando nossa agenda um pouco, split payment, eu vendi para o Calil. O Calil não quer fazer parte do meu problema, então ele vai recolher os impostos porque ele não quer ter nada a ver com isso. O banco não quer ter nada a ver com isso. Então, vocês há de convir que o modelo de evasão fiscal ficou prejudicado ao limite. Né? E muda Então, os incentivos. e muda os incentivos, porque a hora que você tem um recolhimento maior, você consegue reduzir a alíquota. Então, uma proposta do governo fala assim, ó, coloquei essa alíquota aqui porque eu preciso desse grau de arrecadação para manter a máquina, beleza? Beleza. Hora que eu conseguir reduzir a evasão, eu vou recalibrar essa alíquota. Então, vou trazer para baixo. Não sei se recordam, quando a gente começou a falar da reforma tributária, eu, em particular, estou acompanhando esse tema já de novo desde 2018, a alíquota média lá era 21%. Que se você pegar 21%, é a alíquota dos Estados Unidos, se for na França é 21%, então é uma alíquota que é mais padrão mundial. Foi necessário subir a alíquota por quê? Porque hoje você tem incentivos dados. Então, vamos lá, cadeias de produção brasileiras têm incentivo hoje. Então, cadeia de laranja tem, outras coisas que falam assim, poxa, então vou ter que continuar incentivando para continuar o programa de crescimento das cadeias. Só que toda vez que eu incentivo uma cadeia de produção, alguém tem que pagar a conta. Então, foi republicada a alíquota para 26 justamente para equilibrar essa questão do incentivo. Então, a reforma tributária, eu estou tentando, dentro da complexidade, ser o mais simples possível, ela vem realmente tentando simplificar esse modelo, evitar a evasão e, a partir daí, ter uma justiça tributária mais equilibrada. Né? Mais uma vez, a gente andando pelo Brasil afora, a gente vê que
polo São Paulo, Rio ali, um pouco mais organizado. Mas você vai para outros estados, cara, o cara sabe que não vai ser pego, o cara não emite nota, não faz nada, tá trabalhando ali sem pagar os seus impostos. Esse cara tá fazendo o quê? Que a carga tributária de quem paga tá sendo mais cara, porque tem uma conta do governo para pagar. Então, a hora que você põe split payment, põe um conjunto de regras mais modernas, esse cara vai ter que começar a pagar imposto. Né? O cara vai se adaptar com isso? O modelo do cara vai atingir isso? Não sei. Vai se manter de pé. Exato, porque se o cara tá acostumado há 30 anos sem pagar imposto, bota Aham. imposto na conta do cara, não tá nem na margem do cara, o cara não consegue, entendeu? A visão otimista aqui, você não acha que tendo de fato a dimensão da alíquota, todo mundo sabe qual que é a alíquota, e tendo de fato essa percepção de que o cobertor é curto, se você quer dar um incentivo para uma determinada indústria, todo o resto tem que pagar mais. Você não acha que isso também cria um incentivo para que a gente olhe para esses benefícios tributários de uma outra maneira, para que a gente olhe, seja menos condescendente com todas essas elisões fiscais no final do dia, mas Não chega a ser elisão, Calil, porque a elisão é um pouco diferente. Isso aqui é o seguinte, o benefício tributário, ele é dado o seguinte, vamos lá, vou dar um exemplo da cadeia de laranja que eu participei muito agora recentemente. O Brasil, ele queria entrar no cenário mundial da produção de suco de laranja. E para isso, ele tinha que incentivar a produção de cadeia de laranja interna. Então ele foi lá, e aí em particular esse incentivo é muito estadual, então o estado deu incentivo, só que a hora que vai para o IBS, ele sentiu a necessidade de manter o incentivo. Para quê? Ora, eu na contramão desse incentivo, eu cobro alguma coisa da indústria, cobro o quê? Cobro investimento, cobro mão de obra, cobro um volume de produtos dentro do Brasil, outro fora, e aí eu tento reduzir isso. E você está correto em falar que pagar essa conta de incentivo pesa para todo mundo. O incentivo de repente tem que ter, mas diferente, não da forma que tem que ter limitado, com uma contrapartida mais cara, alguma coisa assim. Porque vamos lá, a partir do momento que eu dou incentivo numa cadeia de produção, que eu falo assim, olha, Calil, para te dar um benefício semestre, tem que contratar 200 pessoas, você concorda que eu estou trazendo para o mercado de consumo 200 pessoas que vão consumir e vão recolher seus impostos? Então, eventualmente, o incentivo integral não é o problema, porque você tem uma contrapartida de imposto aqui. O ponto é que, por conta, de novo, voltando na evasão fiscal, hoje essa conta não dá para se fazer. A gente não sabe quanto é que desse incentivo dado foi recolhido na próxima fase e quanto foi evadido. Então a conta fica prejudicada ali. Então você melhorando a tecnologia, você criando assuntos mais modernos de fiscalização, você tira a evasão dessa equação. Então você consegue melhorar a carga tributária a partir do incentivo. E só pegando o gancho então de tecnologia, conta pra gente o que é o split payment, por que isso é talvez revolucionário até a nível mundial. Eu acho que assim, a gente estava estudando, comentamos um pouco mais cedo no café, que até o próprio split payment foi reconhecido pela FMI agora como uma das ferramentas mais modernas mundialmente se funcionar, né? O split payment é o Se seguinte... funcionar, enfatizado, se funcionar. Porque ele é muito complexo, gente, ele sai um pouco do mundo tributário, vai mais para o mundo financeiro e volta para o tributário, então você começa a trazer dois mundos aí apartados para conversar, né? Então, hoje, a hora que você fala de financeiro, o banco vai falar de antecipação, vai falar de empréstimo, vai se preocupar com juros, com inadimplência, essa coisa toda. E o mundo tributário fala assim, não, é muito... Ah, não, a lei está aqui, eu recolho e vou me procurar em fiscalizar e ver essa coisa. Então, a hora que você fala de split payment, você junta os dois mundos. O que é split payment? É separação de pagamento. Split é separação, né? Então, o que vai acontecer? Você vai emitir seu boleto para o modelo da reforma tributária. Você vai destacar o imposto separado da mercadoria. Então, como exemplo, você vendeu lá uma mercadoria que o preço da mercadoria excluindo imposto, que até a gente pode voltar nesse tema, você exclui o imposto da mercadoria, o valor da mercadoria é 1.000. E você coloca lá 26% de IVA, deu 260 entre IBS e CBS, tá bom? Então, no seu boleto, na sua nota, você vai ter que falar valor da mercadoria, 1.000, valor de impostos, 260, 26%. Beleza? Beleza. Você manda essa informação para o banco. Na hora que o teu cliente pagar esse boleto, o banco vai fazer o seguinte, ele vai acreditar na
conta da empresa vendedora 1.000 e na conta do fisco 260, né? Existe o quesito do split payment inteligente. O que é o split payment inteligente? Antes de fazer a separação, o banco vai consultar a Receita Federal para entender se esse contribuinte, que é o que vai receber o valor, tem algum crédito no conta corrente dele lá, vai ter um conta corrente na Receita Federal de todos os créditos de cada contribuinte. Se ele tiver crédito, o banco não vai fazer o split, ele vai pagar para o contribuinte dos 1.260, no nosso exemplo. Então você vê que é complicado. Então, olha, se o contribuinte não tiver crédito, ele vai receber R$1.000 na conta dele e vai 260 para o governo. Note que eu falei lá atrás que o split payment acaba com a evasão fiscal. Ou seja, esse contribuinte não vai poder deixar de pagar imposto, porque já foi separado no pagamento do cliente dele. E essa era a minha pergunta. Então, nesse caso aqui, sempre vai ter que pagar o valor cheio ali da nota que já considera os impostos. Ele não pode escolher pagar só o valor da mercadoria e os impostos depois. Não. No vencimento da fatura, já tem um split. Tá. Né? Então, a gente pode até detalhar um pouco mais, se você faz uma venda a cartão de crédito, pega o varejo, você vai lá no varejo, você paga seu cartão, compra lá qualquer produto 6, 7 vezes lá, hoje está mais curto, né? 3 vezes, até por conta do nosso ambiente financeiro, mas essa loja do varejo, ela comprou lá do seu fornecedor, sei lá, 40 dias, 30 dias. Então, quando ela pagou o fornecedor, o que aconteceu? Ela pagou o fornecedor recebeu a preço da mercadoria na conta dele e esse pagamento dela foi para a conta do governo. A hora que foi para a conta do governo, esse crédito da compra dela subiu para a conta corrente dela para ela usar esse crédito no pagamento futuro do imposto. Mas olha que interessante, ela comprou há 30 dias, no dia seguinte ela foi lá na loja, vendeu uma mercadoria à vista, por exemplo. Falando de split payment. A hora que ela vendeu à vista, ela vai recolher o imposto integral, porque o crédito daquele imposto vai ser quando? Daqui 30 dias. A segunda venda, ela vendeu em 3 vezes no cartão. 3 vezes no cartão, ela recebeu 30, 60, 90. A primeiro recebimento dela, provavelmente vai cruzar com o pagamento que ela fez para o fornecedor. Se cruzou, quanto ela vai ter de split payment? 0. Vai receber, a operadora de cartão vai colocar integral na conta dela. A segunda parcela provavelmente também, na terceira vai ser a margem, vai ter o split payment. Então você tem cenários aí de split payment que vai garantir o recolhimento do governo, né? Então, falando um pouco mais, sem rebuscar muito, sem complicar muito no ambiente que já é complicado por si só, você tem variações sobre o tema, né? Então, se você pegar um modelo simples, comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi, ele já hoje, falando tributariamente, ele inverte toda a lógica de mercado. Porque, por exemplo, eu vim muito tempo de varejo. No varejo eu tento comprar do meu fornecedor pagando o mais longo possível, vender para o meu cliente o mais curto possível. Porque eu recebo primeiro para depois pagar. Na loja que é tributária, hoje, eu receber primeiro que pagar, eu vou pagar meu imposto integral. E depois eu vou ficar com crédito na minha conta. Falando uma operação única... Então, estratégias de alongamento de prazo talvez não façam mais sentido. Tem que fazer conta, talvez não. Se você pega um varejo que a longo prazo paga juros e a margem baixa, talvez não. Porque a hora que ele começar a pagar aqui, né, ele vai pagar o imposto e depois vai ficar com crédito. Vê lá, hoje o varejo já sofre com um caminhão de crédito por natureza, vai continuar sofrendo. E hoje é contraprodutivo em termos financeiros, né? Então, hoje, se você pensar só no tributário, a lógica, primeiro eu pago, depois eu recebo. A lógica financeira é exatamente o inverso. Por isso que eu falei, tem 2 mundos se chocando aqui. E falando um pouco do que você disse, né, se funcionar, sobre essa solução do split payment, se funcionar, a complexidade maior, me corrija se eu estiver errada, mas entendi que ela está para a instituição financeira, que é quem é responsável por fazer esse split de pagamento, é isso? Eu acho que tem muita coisa envolvida, né? A instituição financeira realmente... A instituição financeira hoje já tem split de pagamento, então a hora que você fala daquelas contas escrow que elas têm, então, olha, eu tenho uma conta aqui que a hora que caiu o dinheiro fica 50 para um, 50 para outro, então ela já tem essa dinâmica, não para imposto, mas para outras coisas. Então, para ela até seja um pouco mais tranquilo. Mas pensa o seguinte, olha, a hora que
eu emitir meu boleto, primeiro vou ter que mudar tudo destacando o que é o que do boleto. Então, o que é produto ou serviço, o que é imposto. Então, já mudou. Uhum. A partir daí, o banco vai ter que registrar isso de uma forma muito clara. Na hora de fazer o recebimento, o banco vai ter que consultar online a Receita Federal para saber se aquele contribuinte que está recebendo o valor tem ou não crédito, para saber se faz ou não split. Aí o contribuinte vai ter que conferir tudo isso. Então, quando o contribuinte vai conferir, o que ele vai fazer? Ele vai conferir hoje a escrita tradicional dele no fiscal, com o conta corrente da Receita, com o seu extrato bancário para saber o que recebeu ou não, e tudo isso tem que estar concentrado na contabilidade. Então, você pega lá, você tem 3 bases de informações, a gente sabe que base de informação falha, Ou então, que às vezes elas se comunicam em linguagens diferentes, não falam a mesma. mais isso, né? Então, tem isso. E você vai ter que conciliar essas 3 bases, conciliando essas 3 bases, promover os ajustes dela e ainda organizar tudo na contabilidade. Então, a gente entende que no futuro, provavelmente, os conselhos de contabilidade vão começar a soltar normas de como é que a gente faz com essas diferenças contábeis. Porque, vamos lá, se eu tenho no meu conta corrente um crédito, se o banco faz outro, se minha escrita faz outro, como é que eu vou conciliar tudo isso? Qual é o número de fato de crédito que eu tenho? Né? Qual a nota? Imagina a tecnologia que não tem que ter para conciliar isso ali, nota a nota, não Eu fico é... pensando no volume de dados e no tempo que tem que ser tudo instantâneo, não pode ser É a instantâneo. Receita te devolver daqui a 10 minutos, tem que ser na Não, hora. bate e volta. Então, hoje, é um desafio. Se funcionar, veja só, a legislação já está dada, já tem cronograma de implantação, então, teoricamente, já tem um plano de funcionamento. Mas existe tanta coisa a ser feita, tanta tecnologia a ser afinada para isso, que dúvidas existem, né? Então, tanto é que se você pega o próprio split payment, ele segue um cronograma diferente da própria reforma tributária. Então ele vai para teste em 2028, né? A reforma tributária já está agora em Já teste. funciona em algum lugar o split payment? Não, não. É Ano que uma jabuticaba brasileira. é uma jabuticaba brasileira, cara. Por isso foi reconhecido pela FMU, não existe. Até porque se você pega o modelo bancário brasileiro, ele é um dos mais modernos do mundo, então ele permite fazer isso, né? Então, pego não que os outros países não tenham tecnologia, tem também, mas o Brasil está um pouco avante nisso, e a gente trazendo esse mundo tributário para o que deve ficar uma das mais avançadas do mundo também, são 2 tecnologias de ponta se conversando ali. E tem tudo para acontecer. Mas, vamos lá, quando a gente fala de tecnologia nesse volume, nessa complicação, a gente sabe que problemas acontecem, né? E aí, as diferenças eu peço para quem? Para o banco, para a Receita? Entendeu? Acho que a gente falou bastante de mudança, aí não sei se você tem mais alguma dúvida de mudança, mas eu queria falar um pouquinho de impacto, entender um pouquinho do ponto de vista das empresas, quando elas olham para todas essas mudanças que vão acontecer, que já estão acontecendo, quais são os principais impactos que elas precisam pensar em soluções? Você falou um pouquinho da conciliação, mas tem outros impactos que elas precisam pensar? Não E tem. talvez se eu pudesse complementar a tua pergunta, qual que seria o impacto no fluxo de caixa das empresas? Porque acho que toda essa dinâmica de tempos e movimentos, ela vai ser diferente, certo? Vai, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas nessa implantação, tá? Então, o primeiro impacto e o impacto mais latente que as empresas estão se preocupando hoje é como é que eu vou fazer minha precificação? Qual é o meu custo, de fato, da minha mercadoria e meu serviço no modelo de reforma tributária? E faz toda a diferença. Então, vamos lá, a gente trabalha sobre contratos, você montou um contrato, sua margem do contrato, com base na legislação atual. Mudou a legislação, como que eu faço? Como que vai ser isso? Então, primeiro impacto mesmo de custo-margem. E só para as pessoas entenderem, por que meu custo variaria, digamos, quais são os fatores? É justamente quanto O de imposto impacto eu paguei na tributário, cadeia é. e quanto que de crédito de fato eu tenho, porque aí eu consigo precificar com crédito real. Eu Que acho que é é? até um pouco mais simples. Hoje em dia, se você pegar uma média do que uma empresa regular brasileira paga de imposto, a carga tributária varia entre 11% e 13%. Uma média geral grande. Tem empresa que é mais, tem empresa que é menos, mas uma média geral grande. De 11% a 13%. Isso excluindo imposto de renda e contribuição social. Não, incluindo
a inclusive. carga tributária das empresas. Total. Porque assim, tem empresa que está no prejuízo, então não tem imposto de renda, contribuição, tem outros que tem mais crédito PIS, COFINS, então vai variando ali, excluindo o INSS, tá? Encargo sobre operação. A hora que você vai para o modelo da reforma tributária, você tem 26% de IBS e CBS, mais imposto de renda. Então, se a gente fala de uma empresa prestadora de serviço, vai na lua a carga tributária. Então, o impacto é a variação de carga tributária mesmo. Então, para isso, tem que ser revisto o modelo tributário de cada empresa. Poxa, faz sentido? Como é que eu vou precificar isso? Como não vai? Então, há uma preocupação grande nisso. Então, hoje você sai no modelo que você paga entre 11% e 13% na média brasileira. Então, não vou falar de empresa individual, tem empresa que paga 18%, 19%, tem empresa que paga 8%, na média 11% a 13%, que vai para um modelo hoje seco de 26%. Né? Então, você já tem aí um impacto forte. Ah, tudo bem, tem créditos, tem umas coisas lá que você vai ter que fazer ali no modelo tributário levar em consideração. Mas é fato que em 2033 há um aumento latente de carga tributária para praticamente todos os grupos de empresas, tá? A gente lá no escritório, a gente fez em 2019, há muito tempo atrás, mas é válido até hoje, porque é a mesma base legal, estudo de 52 empresas. Em 52 empresas, 52 tiveram aumento de carga tributária. Independentemente do setor. Independente do setor. A gente, lá no escritório, a gente administra os 27 setores da economia. Então, a gente tentou pulverizar lá nos setores da economia para entender se um setor é legal, o outro não. Porque isso é o normal, tá? O normal é um setor paga mais, outro paga menos, e na média paga entre 11 e 13, né? Na reforma tributária, não. Todos eles têm ampliações diversas, mais ou menos, mas ampliam. Então, eu acho que a primeira preocupação é custo de produção, ou custo do produto, custo de contrato, aquela coisa toda. Bom, daí você já tem uma preocupação que se você trabalha com contratos mais longos, você já tem que começar a entrar numa fase de renegociação dos contratos a partir do modelo reforma tributária. E mais, os novos contratos já deixar isso previsto, né? Então, o primeiro impacto é isso. Se você observar, eu já estou falando do impacto de caixa aqui, né? E de negócio. Porque se o cara não se atentar a isso, daqui a pouco ele não sobrevive, ele não vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas dele, porque vai ser corroído pelo imposto, né? Segundo ponto é impacto de caixa. Esse é muito importante. Por quê? Vamos lá. Hoje, eu recebo 100% da minha nota com os impostos embutidos, trabalho com esse dinheiro um mês, vou lá no outro mês, pago. Ou seja, eu estou trabalhando com dinheiro do governo um mês. Que seja 11, 13, 15, 18%, não importa, eu estou trabalhando com dinheiro. No modelo Split Payment, esse dinheiro não vai mais voltar para o meu caixa. Ele vai circular fora do meu caixa. Então... Nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Então, essa parcela de dinheiro passando pelo caixa, ele vai encurtar. E a gente sabe que dinheiro no caixa é capital de giro, né, gente? Então, você tem um impacto grande de capital de giro que vai deixar de circular pelo caixa das empresas. E vamos lá. Se você é uma empresa de capital de caixa saudável, de capital de giro saudável, vai ter um impacto, mas não vai ter um sofrimento. Agora, vamos lá. No nosso modelo hoje econômico, político, tributário atual, cara, as empresas estão sofrendo para sobreviver. Muitas delas estão vivendo de antecipação. O mercado de vocês, você sabe muito bem disso. O banco hoje... A gente defende que não é só... a antecipação, ela não é só necessidade, mas também oportunidade. É né? oportunidade. Você pode, por exemplo... Eu tenho na plataforma grandes sacados que tem um custo de capital muito barato. Então, para os fornecedores, às vezes compensa antecipar, não pela necessidade de capital de giro, mas simplesmente porque é uma maneira de você baixar o teu custo de capital. Eventualmente, você antecipou aquele recebível numa taxa baixa, CDI mais 2, por exemplo, e você consegue um desconto na tua compra à vista com o teu fornecedor. Então, o capital de giro também é uma oportunidade de você reduzir custo, né? Perfeito. Ou investir em expansão de negócio. Você usa, a gente fala assim, e tem uma conta, né? Se você tem uma empresa que tem um EBITDA ou uma lucratividade de 30%, 35%, você tomar 5%, cara, se eu tomo 5% e giro a 30%, é custo de oportunidade. Né? O capital a 5% é caro, mas é um custo de oportunidade mesmo assim. E você tem razão. O ponto é que hoje
As empresas, muitas delas não estão com Às vezes elas têm acesso a um custo de financiamento muito mais caro que muito mais isso. E caro, aí, de fato, exatamente. E você ter, estrangula o capital de giro. exato, você ter ainda um dinheiro não entrando, não passando pelo seu caixa, você ganhar uns dias de trabalho ali e esse dinheiro no final do dia é sem custo, né? Porque ele entra a zero aqui, você vai a zero até o dia do pagamento. Então, esse efeito do caixa, ele é muito relevante para as empresas. É um efeito que pode valer aí 20%, 15% do caixa da empresa. Então, é muito caro, né? Então, vamos lá. Uma empresa de serviço comum hoje, que esteja no lucro presumido, por exemplo, ele vai recolher 3,65 de PIS/COFINS mais 5 de ISS, ou seja, 8,65, que ele ganha, dependendo da situação, 30 dias para pagar lá para frente. Então, se o cara vendeu R$ 1.000, 86,50, acho que é essa a conta, ficou no caixa dele para ele pagar só mês que vem, ou seja, ele está girando esse 86 na conta ali. Isso é relevante, né? É bem relevante. Legal. Então, falamos de custo, falamos de O- capital de giro os mesmo, né? Que principais, não deixa de ser custo também. Ele exato, vai ter que acabar pensando nisso na hora de precificar a mercadoria ou serviço dele. Mas esses são os principais pontos que uma empresa precisa os, pensar agora, além da tecnologia, né? além da tecnologia, porque Se muda adaptar. muita coisa na tecnologia, em procedimentos, mas aí, ainda hoje, no modelo de reforma tributária, é um pouco tímido a gente falar do que vai mudar. A gente sabe, puxa, vai mudar, colocar um dado a mais na nota fiscal. Beleza, já está posto, já tem que colocar a partir de agora. A partir daí é só mudar as alíquotas, ou seja, seria um setup ali muito simples. Agora, o que eu vou ter que ter de controle para abarcar essa legislação mais atual? Isso ninguém sabe, eu vou falar, nem o governo sabe, porque se você pensar, até hoje não saiu o regulamento ainda da reforma tributária. Era para ter saído, se não me engano, em novembro do ano passado, postergaram para dezembro, agora postergaram para abril. Vai ser um regulamento gigantesco e que a partir do regulamento a gente vai saber exatamente qual é o tamanho da adaptação de procedimentos que as empresas vão ter que fazer. Hoje a gente, mais ou menos, a gente pensa, tá bom, vai ter que ter conciliação, vai ter que ter isso, porque a gente sabe que vai ter. Mas em que nível que vai ter? Qual a informação? O que eu vou ter que prestar de conta? Qual vai ser a obrigação acessória que eu vou fazer? Vou continuar fazendo livro? Não, não dá para saber, porque o regulamento não saiu. Então é muito difícil arriscar falar alguma coisa. Mas tentando sumarizar, então, os principais pontos de impacto que você falou para as empresas e pensando como uma empresa planejada que está olhando para o futuro, que está atenta à mudança regulatória, ela pode se antecipar a isso. Você citou contratos e precificação como Sim, item fundamental e, e atenção aos aos fluxos de fluxos de caixa caixa. Hoje, quando eu converso com empresários, são os dois pontos que eu levo para eles, porque assim, o resto é operação, é procedimento. Então, por mais que um procedimento, uma operação falhe aqui ou acolá, ela não derruba uma empresa, você vai, se alinha e vai. Agora, se você errar a sua precificação e se você errar também no seu controle de fluxo de caixa, isso é muito sério. Isso leva a empresa a rupturas, então, que não são interessantes para ninguém, nem para o governo, nem para o empresário, nem para ninguém. Então, hoje, com o tempo que a gente tem, é mergulhar nos contratos e olhar a precificação. Acho que um detalhe importante, Calil, quando você fala de precificação, o que eu tenho que fazer para precificar? O que vai ser a minha base de cálculo correto dos impostos? Esse é um ponto importante que faz parte do custo precificação. Então vamos lá, um exemplo. Eu compro na minha cadeia, eu sou um varejista, compro de distribuidor. Então, hoje, na cabeça de muita gente, fala assim: opa, para eu saber qual é o exato valor da minha mercadoria para eu aplicar o IBS e CBS depois, é só tirar o crédito dos impostos. Então, vou lá, comprei, sei lá, pegar aqui uma latinha de ervilha, por exemplo, eu tiro lá da minha compra PIS, COFINS e ICMS, ou seja, chego no custo da mercadoria e a partir desse custo eu aplico o IBS e CBS. Estou dando um exemplo bem curto aqui para entendimento, tá? Ok, mas e se o distribuidor pagou para a indústria que produziu aquela latinha de ervilha IPI? Ele já está no preço aqui. Opa, mas o IPI é um imposto, eu não teria que tirar também? Opa, se eu quero saber qual o valor exato da mercadoria para aplicar um novo imposto, sim, eu tenho que tirar o IPI. Se for uma ervilha importada, tem imposto de importação. Eu tenho que tirar ele também. Então, como é que essa indústria vai se realocar para saber exatamente qual é o valor da mercadoria para a aplicação dos novos impostos? Vamos pensar em termos de dinâmica.
vamos pegar só o IPI. O IPI é 15%. Então, dentro daquele custo, tem 15% embutido, que é o IPI. Ora, se eu não tirar esse IPI, eu vou pagar 15% mais de IBS e CBS numa conta muito rápida, sem muita responsabilidade com a realidade do percentual, mas eu vou pagar 15% a mais de IBS e CBS que eu deveria ter excluído na minha base. Porque o valor da minha mercadoria, ele não é com aquele 15%. A mercadoria é o custo menos o 15%. Então, muita gente não está se atentando a esse nível de detalhe. E é uma conta difícil de fazer, porque no nosso mundo atual, esses 15% não está declarado na nota de compra. Como é que eu vou chegar nesse cara aqui? É analisando a cadeia produtiva de cada produto, de cada serviço. Que os serviços também têm isso, né? Ah, eu vou fazer um serviço para Monkey, só que eu tenho que subcontratar sistemas. Opa, pera lá. Então, dentro da minha nota para Monkey, eu tenho que tirar também o custo de imposto do meu sistema. Senão, eu vou pagar imposto sobre imposto de novo. Opa, a gente está falando do IVA perfeito que a cadeia não paga um imposto sobre imposto. Ela vai limpando os impostos ao longo da cadeia. Então, se eu não faço toda essa regra de cálculo, essa regra de análise, cara, eu vou pagar mais imposto no final à toa. Porque a regra, ela fala, tome o crédito e pague o imposto. Então, tem que limpar toda a cadeia de crédito para poder pagar o imposto certo. Então, isso vai dentro da análise do custo de precificação. Queria falar sobre antecipação de recebíveis. A gente citou por alto a antecipação de recebíveis. Talvez a gente pudesse explorar um pouco mais como funciona hoje a dinâmica de pagamento de imposto versus como vai funcionar, e aí talvez dividir como vai funcionar antes do split payment e com o split payment. Hoje, uma empresa que eventualmente antecipou um recebível, ela antecipa então o valor cheio, da nota cheia, o valor bruto. E ela só paga de fato o imposto lá depois do vencimento da nota fiscal, no prazo que ela deveria pagar se não houvesse antecipado esse recebível. É isso, certo? Mais ou menos. Hoje o mundo financeiro ele tem uma dinâmica diferente do mundo tributário, né? Então o mundo financeiro é feito caixa e o mundo tributário é feito competência. Então, vamos lá. Eu vendo uma mercadoria qualquer com 60 dias, vou lá, vou falar um modelo antes da antecipação, tá? Eu vendo com 60 dias, hoje é dia 15, dentro desse mês eu já apuro a competência. No mês seguinte, antes de receber a mercadoria, eu já paguei os impostos, que eu calculo a competência, no mês seguinte pago os impostos. E vou receber em 60 dias. Competência, então, data de emissão da nota Data de fiscal. emissão da nota Você fiscal. emitiu a nota fiscal para esse mês, você vai pagar eventualmente no mês que vem. Exatamente. Independentemente se eu você só ia receber ou receber não. daqui a 60 ou 90 dias. Exatamente. Então, não importa o dia que eu vou receber financeiro, eu pego a competência, data de emissão da nota, do documento fiscal. No mês seguinte, via de regra, eu estou lá pagando imposto. Que normalmente é assim, fecha um mês, apura, paga no outro mês. Dia 5, dia 10, dia 20, enfim, tem as datas de imposto. No modelo da reforma tributária, com o split payment, ele muda. Então, vamos lá. Eu emito a nota aqui, né? Eu continuo tendo que fazer o meu registro por competência, né? A hora que eu emito a nota, eu já informo a Receita Federal, que vai fazer lá o ciclo de conta corrente dos meus impostos. Mandei a nota lá, 60 dias, né? Então venceu no dia 60, vamos colocar assim. Só que eu vou lá e falo assim, puta, me antecipe, beleza? Ok. Quando eu pedi para antecipar essa nota, e aí tem um modelo que aí a gente vai ter que levar em consideração o split payment inteligente para ficar um pouco melhor. O ideal seria que esse agente que vai antecipar, banco ou fundo, quem for, consulte a Receita, entenda se esse cliente, ou seja, se esse sacador, é esse o termo, né? Cadê? Isso aí é novo para mim. Se ele tem um ambiente de supercrédito na Receita Federal. Então, se ele tiver supercrédito lá, a partir de uma análise de risco, ele antecipa o valor da mercadoria e mais o imposto, porque lembra que aqui já vai estar separado mercadoria mais imposto. Antecipa aqui para o sacador. Na data que o sacado pagar a mercadoria, é aqui que vai incorrer o pagamento do imposto de fato.
Então, a antecipação foi feita, a hora que o sacado pagar para o agente aqui o imposto, o agente vai lá e faz o recolhimento ou não, porque no caso aqui do meu exemplo, que tinha um supercrédito antecipou integral, na data aqui não vai ter recolhimento de imposto, porque tinha um crédito, né? Mas então, só para ficar claro aqui para todos, mudou a data de recolhimento do imposto nessa Mudou situação? a data Antes de da reforma recolhimento. tributária, Postergou a eu, data de eu recolhimento. recolhia só no momento de emissão da nota, já era o fato gerador do imposto e já se Isso. criava a obrigação de pagar. Agora é só quando, de fato, quem me deve for pagar aquela nota fiscal que é devido também ao imposto. É essa a mudança? A mudança de pagamento do imposto é essa. Além do formato, né? Quem vai pagar o imposto no final, eu não vou fazer uma guia para isso. O banco vai reter. É como uma retenção na fonte do imposto. Então, você tem a data, né? Então, teve, no meu exemplo aqui, um alongamento da data, que eu ia pagar em 30 dias, estou pagando em 60, e quem vai, de fato, pagar é o banco, porque ele vai reter do meu dinheiro, né? Existe uma exceção, tá, Calil? Vamos dizer que você tem um varejo que você vende dinheiro. O que você vende em dinheiro, ele continua sendo na competência. Então, vou declarar na competência, faço a apuração e ofereço a tributação no mês seguinte. Então, tem essa especificidade. Então, vende em dinheiro. Ou tem eventos que não tem eventos bancários. Por exemplo, eu faço uma remessa para demonstração tributada. A remessa de demonstração é tributada. Ela não vai para o split payment, não tem um pagamento para essa remessa. Então, eu tenho que fazer a escrita regular e oferecer a tributação. Mas, no caso de haver pagamento, sim, eu vou lá, eu mando o boleto declarado. Quando o meu cliente pagar esse boleto, o banco já separa o valor da mercadoria do valor de serviço e acredita em cada conta. O imposto na conta do governo e a mercadoria ou serviço na minha conta que fez a venda ou a prestação do serviço. Então, só para finalizar aqui, talvez esse ponto, se antigamente eu antecipava, recebia o valor bruto, e se eu ainda estou ali no momento anterior ao recolhimento do imposto, eu consigo trabalhar com esse valor bruto enquanto capital de giro, para só então pagar o imposto, isso também muda, porque eventualmente eu vou receber o valor líquido na antecipação e o imposto sequer entrou no meu caixa. Eu acho que isso tá correto o que você está falando, mas eu só coloco uma vírgula. Porque se esse cliente que está antecipando tiver supercrédito, ele vai poder antecipar o bruto também. Entendi. Então, você tem aí uma equação aí de sim ou não, que aí vai ter que ser olhado, né? Então, aquele contribuinte que está recebendo o valor, ele tem crédito na Receita Federal que dá para cobrir a antecipação integral? Eu acho que tem que ter uma análise de Então, risco será aqui. que na hipótese que o fornecedor, o sacador, ele tem crédito na receita, talvez seria até mais vantajoso antecipar, dado uma boa taxa de desconto nessa antecipação, porque ele também está antecipando um valor que ele só receberia de crédito no futuro? Eu acho que sim. Ele só vai ter lá o pagamento dele lá na frente. Na verdade, é um débito futuro, né? Ele vai abater do conta Sim, corrente dele. sim. Então, aquele dinheiro no conta corrente que está valendo 0 de juros ao mês, começa a valer alguma coisa para ele agora. Ele vai poder trabalhar com Vai poder caixa. trabalhar com dinheiro. Só que aí tem aquela coisa, aquele cara que não tem o crédito na Receita Federal só vai poder antecipar o líquido do imposto, só o valor da mercadoria, né? Então vai ter que ter essa inteligência aí. Você entendeu porque eu coloquei o se funcionar na conta aí? Aham. Vai ter que ter essa inteligência de perguntas aqui e falar assim, opa, cara tem crédito? Tem. Comporta? Tem excesso? Corre risco? Beleza. Porque, vamos lá, eu estou vendo uma coisa, vamos lá, eu tenho 60 dias. Eu olho no conta corrente agora, o cara deve 200 de imposto, ele tem 200 de crédito. Faz sentido eu antecipar esses 200 para ele? Se acontecer alguma coisa, ele não vai ter mais o crédito na data do pagamento aqui. Eu acho que tem que ter uma análise de risco aqui. Se faz sentido ou não, não sei. O futuro dirá. Agora, se eu tenho 200 aqui e o cara tem 2 milhões de crédito, opa, aqui faz sentido. Ele tem 1% do valor a pagar aqui do que ele tem de crédito. Então, eu antecipo tudo porque eu sei que lá na hora ele vai ter o crédito para cobrir essa conta. Então, eu acho que tem inteligências que tem que ser colocado nessa conjunção de sistemas para poder funcionar. Eu não tenho como não deixar de pensar nessa conversa em duplicado escritural, né? Porque eu penso em diversos impactos que vão surgir com isso. Então, quando a gente fala dessa
dessa separação, né, dos impostos e do que tem que ser pago e de quando essa duplicata vai ser antecipada, quando essa nota vai ser antecipada e ela precisar ser escriturada, qual é o valor que ela vai ser escriturada, né? Vai ser com o imposto? Vai ser sem o imposto? Acho que talvez a gente nem tenha essas respostas ainda, são implementações que estão acontecendo em paralelo, mas que vão precisar conversar para que os 2 modelos eles aconteçam de uma forma correta, né? Eles vão ter que se conversar. Eu acho que, de novo, né, são 2 mundos, o mundo financeiro conversando com o tributário, né. Aham. Dado que a legislação tributária já está bem avançada no sentido que o contribuinte vai ter que colocar na nota e na fonte de pagamento, quer seja Pix, duplicata, qualquer modelo, o valor da mercadoria e imposto, e isso vai funcionar no sistema bancário separando de fato um do outro, quero crer que a duplicata escritural vai seguir do mesmo jeito. Então, ela vai ter que receber as 2 informações e entender ali no modelo da quitação o que ela vai ter que fazer com aquilo. Então, acho que a duplicata escritural é mais um modelo, né, de financeiro. Hoje a gente já tem Pix, tem cartão de crédito, tem o próprio boleto. Todos eles vão ter que conversar na mesma linguagem, que é separar produto e serviço do imposto. Então, lá na frente vai ter o Pix inteligente. O que é o Pix inteligente? Eu estou pagando uma nota aqui, eu vou ter que informar qual nota, e a partir do valor da nota vai ter o split do Pix. Então, o Pix vai um pedaço para um, outro pedaço para outro. Então, você vê que o mundo está confluindo todo para essa separação. Então, quero crer, e de fato, você tem razão, está muito ainda em ebulição, está mudando, né? Mas eu acho que como aqui está muito sedimentado essa regra, aqui vai ter que acompanhar, não tem o que se falar. Acho que nosso tempo tá esgotando e talvez, como último bloco, eu queria falar um pouco de oportunidades, né? Que oportunidades que você vê surgir, além de, obviamente, trabalho para os contadores e advogados e todos os consultores tributários que vão ter bastante trabalho pela frente. Que outras oportunidades que você vê para as empresas, talvez, e a gente falou aqui de algumas, e que oportunidades você vê, inclusive, para o ecossistema, empresas de tecnologia. Eu vejo, por exemplo, para a própria Monkey, a oportunidade de se agregar valor, se agregar inteligência nisso que você acabou de falar, de entender qual que é o crédito existente ou não e qual que é o valor da antecipação que deveria ser feita. Que outras oportunidades que você vislumbra aí nesse ecossistema de reforma tributária? Eu acho que, falando de reforma, você tem razão, a tecnologia está mudando, a regra do jogo está mudando e mudando rápido, né? Rápido e profundamente. Tem muita coisa. No modelo de reforma tributária, de planejamento tributário, de estruturação tributária, que é o que a gente mais lida lá no grupo, o que a gente tem falado é o seguinte, olha, olha hoje o seu modelo atual, deixa o seu modelo atual correto, levanta se tiver créditos já, escritura esses créditos, por quê? Dentro da reforma tem um detalhe que está passando um pouco ao largo, porque ninguém fala. Se você tiver direito a créditos, vamos lá, uma das empresas do grupo é de trabalhar com créditos tributários. Se você tiver direito a crédito, você tem que estar com ele escriturado na data de 1 de janeiro de 27. Se você tiver com ele escriturado em 1 de janeiro de 27, você vai poder consumir esses créditos no modelo de reforma tributária. Então, hoje, o que a gente tem falado para 2026, vamos lá, lição de casa para 2026. Olhe a sua contabilidade, olhe a sua escritura e corrija os problemas atuais. Primeiro passo da reforma tributária. Ah, tem crédito, tem débito? Cara, resolva esse ano. Ah, como resolver? Parcela, crédito lança na conta, vai consumindo se puder, porque quanto mais consumir agora, melhor. Para 27. Bom, para 27 você tem toda uma estruturação de reforma tributária, que vai carecer. Aí, para falar de tecnologia, a gente precisa muito do regulamento da reforma. Porque ninguém sabe o detalhe de como vai ser isso. Ah, a gente sabe que vai ter um SPED, beleza. Eu sei que vai ter um SPED, mas qual modelo? Vai ser igual ao atual ajustado? Vai ser outro? O que vai ser? Não sabe. A nota fiscal já está dada, já está lá colocado o dado. Mas como é que eu mando a informação para de um boleto com split payment? Não sabe-se. Então, hoje, em termos de tecnologia, é olhar o atual, resolver os problemas do atual, e as empresas têm problema no atual, normal acontecer, muito complicado. Deixa pronto o cenário, faz a revisão de custos, a coisa toda. Se possível, já começa a planejar os sistemas
com os novos impostos para fazer simulações, ver detalhes de custo, estudar essa coisa toda. E aguardar agora, Calil, acho que temos que aguardar pelo menos mais 30 dias, 60, para sair o regulamento, que aí sim a gente vai mergulhar e falar assim, opa, agora eu sei o que eu vou falar, o que eu vou mudar. Ah, puxa, o que era A virou B, o que é C virou D, o que é D continua D, sei lá, para a gente poder aplicar a tecnologia de fato. Veja, hoje nós somos um mundo que as contabilidades têm que aplicar inteligência artificial, robotização para poder sobreviver. Por quê? A margem está muito baixa, o custo caiu muito, vamos lá, com o efeito das digitais, né, que vieram no passado, caiu muito o custo de contabilidade. Então, hoje o contador já tem que digitalizar muita coisa, tem que automatizar muita coisa. Mas, automatizar o que no modelo da reforma tributária? Essa é uma resposta que ainda tem muito pouco detalhe para falar. Ah, eu sei que eu vou ter que automatizar nota, vou ter que... Essa conciliação toda que a gente falou agora há pouco vai ter que ser automática, não dá. Pensa numa grande empresa, a gente teve num evento aí há uns 2 meses atrás, o Calil estava lá comigo, foi onde eles conheceram, inclusive, as empresas estão desesperadas, porque imagina um volume, uma coisa é uma empresa pequena que tem 10 notas, e aquela empresa que tem 1 milhão de notas por mês, ter que conciliar tudo isso, é muito complexo. Então, essa alteração técnica de sistema, de tudo, vai trazer uma força muito grande de tecnologia, inclusive de equipamentos, não só de software, como de hardware também, porque imagina a capacidade de hardware que tem que ter para processar tudo isso. A gente sabe que uma coisa é você fazer um software legal e processa, até quanto, e depois você vai na força bruta, né? Coloca vários servidores fazendo a mesma coisa ali. E vai ter que ter, não tem jeito. Então, resumindo, tecnologia vai ter? Vai ter que ter. O que a gente pode falar? Em termos de conciliação, sim, vai ter que ter. Em termos de ajustes de arquivos eletrônicos, vai ter que ter. Agora, o que vai ter que ter, ainda a gente está numa zona cinzenta que não sai o regulamento. Sai no regulamento, a gente começa a detalhar isso aí. E aí a gente chama o Sérgio de novo para o próximo podcast, pós-regulamento. À pra ele vontade. dar outra Vou ter o aula pra prazer gente. de estar com vocês de novo, cara, não tem problema. E é fato, para a gente do mundo tributário está muito complicado falar de reforma tributária, porque você não tem a regra dada ainda. Você tem mais ou menos a regra dada ali. A gente sabe que tem um cronograma, a gente sabe que vai ser criado imposto, mas, por exemplo, se você me falar assim, muito cliente me pergunta, meu produto é NCM e tal, qual vai ser a tributação? Não tem regulamento? Não sei. Eu vou falar, é 26. É isso, porque não tem. Hoje em dia, se você pega a nossa legislação, vou lá, consulta o NCM, sai lá qual PIS, COFINS, ICMS, tudo bonitinho. No modelo de reforma tributária, ainda não tem nada disso. Então, e vai ter que ter, porque eu vou ter que adaptar todos os sistemas pelo NCM, pelo CFLP, não vai deixar de existir isso. Né? Então, complicado demais? Acho que que isso. acho que deu para ter um norte, acho que essa era a ideia. Obviamente é impossível esgotar esse tema em 1 hora, a gente sabe Não disso. dá. Mas espero que todos tenham saído com um pouco mais de panorama geral, de preocupações adequadas, o que deveria estar no radar. Sim. E, obviamente, com um pouquinho de curiosidade para estudar mais o tema e continuar seguindo a gente, porque um dos nossos objetivos é continuar produzindo conteúdo de qualidade, justamente para ajudar clientes, parceiros e todo o ecossistema. Muito bom. Eu diria que aqui a gente fez um menu degustação. Muito bom. Só para deixar um gostinho de quero mais. É isso, ou quero menos. É isso. Mas fica à vontade, a gente, assim que sair o regulamento, a gente se conversa, a gente faz uma segunda rodada já com um pouco mais de detalhe. Os detalhes faltam mesmo hoje, então não dá para ficar chutando, acho que é feio demais chutar nesse cenário. Nesse cenário eu comecei a falar tarde da reforma tributária, inclusive que eu não queria dar falar, cara, errar muito na conversa, ter que refazer conversa é complicado, mas o que tem o que tem muito sedimentado hoje são esses macro cenários e aguardando sair os regulamentos mesmo para a gente poder mergulhar a fundo e detalhar. Tem expectativa no regulamento de 2.600 artigos, então vai ser algumas noites de leitura para dar sono e vai. Aí a gente marca um outro. E já aproveitando, quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aí, teve paciência de ouvir até aqui. E até o próximo. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sérgio. Imagina, obrigado a vocês.